Eu estava aqui para poder comentar a bomba atômica e muito radioativa. Falando sobre o encontro dos BRICS, olha só, terminou hoje a cúpula dos BRICS e Nicolás Maduro está, por enquanto, barrado. A cúpula terminou, mas ainda não há a oficialização da entrada da Venezuela no bloco. Líderes dos países membros e convidados que participaram da cúpula do Bloco Econômico em Kazan, na Rússia, posaram para a tradicional foto nesta quinta-feira, no último dia do evento. O BRICS vai convidar Cuba, Bolívia, Turquia, Nigéria e mais 9 países que poderão participar do bloco como membros associados. E a gente tem uma fala aqui do presidente russo, Vladimir Putin, falando sobre essa possível entrada da Venezuela. У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросам Венесуэлы. Я говорю об этом открыто. Мы говорили об этом по телефону позавчера с президентом Бразилии, с которым у меня очень добрые, я считаю, дружеские отношения. Значит, Венесуэла борется за свою независимость, за свой суверенитет. Когда-то, помню, лидер оппозиции после еще предыдущих выборов вышел на площадь, возвел глаза к небу и сказал, что он перед Господом считает себя президентом. Смешно? И тогда мы обсуждали эту ситуацию с руководством Соединенных Штатов. Ну, они поддерживали и до сих пор поддерживают оппозицию. Но скромно умолчали, ухмыльнулись и все. Ясно, что это нелепо, правда? Любой там человек может выйти, глаза к небу поднять и объявить себя кем угодно, в том числе и Папой Римским. Но так же не бывает, так не должно быть. Существуют определенные процедуры избирательного характера. Идите на выборы и побеждайте. Мы считаем, что президент Мадуро победил на выборах, победил честно, он сформировал правительство, и мы желаем успехов его правительству и венесуэльскому народу. Но очень рассчитываю на то, что Бразилия и Венесуэла в ходе двухсторонней дискуссии разберутся в двусторонних отношениях. Я знаю президента Лулу как очень порядочного, честного человека и уверен, что он именно с таких позиций, с позиции объективного характера будет подходить и к этой ситуации. И он меня кое-какие слова просил передать президенту Венесуэлы в ходе нашего телефонного разговора. Надеюсь, что ситуация будет выравниваться. Что касается принятия Венесуэлы либо любого другого государства в состав БРИКС, то хочу сказать, что это возможно только при консенсусе. У нас существует правило, при котором для того, чтобы принять любого кандидата в эту организацию, в объединение БРИКС, нужно согласие всех участников этого объединения. Без этого сделать подобный шаг невозможно. E aí, Coronel Gerson Gomes, começar com o senhor. Coronel, como analisa esse posicionamento do Putin? O que é que fica por trás dessa mensagem, dessa declaração dele? Essa reunião do BRICS ela foi muito importante para a Rússia. Inclusive, talvez tenha sido uma das reuniões em que os interesses chineses eles foram tratados até mesmo com mais discrição do que os interesses russos. Foram anexados alguns desses países que você citou, interessantes para justamente a projeção da Rússia nesse momento em que ela está em guerra com a Ucrânia. Então a gente vê o Uzbequistão, o Cazaquistão, por exemplo, são países ainda que integraram ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ainda estão sob a influência, e porque tem esse ão no final, né? Todos esses países ali que têm o ão no final, eles remetem ao Império Turco-Otomano, então eles guardam uma relação, inclusive, com a Turquia, que também foi chamada a ingressar, apesar de estar na OTAN. A Turquia joga um papel interessantíssimo nessa situação em que, ao mesmo tempo, está na OTAN e integra o BRICS como uma oportunidade de jogar dos dois lados. Mas eu posso dizer, Vitor, que para mim o que mais me surpreendeu não foi ali o pessoal do Vietnã, Tailândia, que foi uma influência mais chinesa, ou mesmo Nigéria, Uganda e Argélia, que têm interesses russos ali na África, mas o que mais me impressionou não foi nem mesmo Cuba e Bolívia,
mas foi a articulação feita pela Índia. E, infelizmente, o Brasil ele não presta muita atenção. A gente fica muito nessa questão do Nicolás Maduro, que foi lá, conversou com o Putin fala duas mentiras tão grandes ali, e sem ficar vermelho, né? Você veja que ele fala que as eleições na Venezuela foram honestas, rígidas, né? Que ele confia no processo eleitoral. O mundo todo sabe. Hoje todo o mundo sabe, graças à estratégia da Maria Corina Machado, os resultados, porque nós temos as atas, já foram publicadas, então não tem como ele realmente se dizer alguém desinformado. E a segunda é quando ele fala que o Lula é alguém honesto, né? Ou seja, ele consegue falar essas coisas até sem ficar vermelho. Mas, para mim, eu posso dizer para você que me impressionou a Índia. A Índia, depois de 5 anos, ela fez uma reunião bilateral com a China sobre os problemas de fronteira. A Índia fez uma reunião com o presidente recém-eleito do Irã para acertar um porto ali que pode trazer o Irã para uma negociação na área econômica que afaste um pouco o país dessa tensão que ele está vivendo agora. Então, a Índia ela conseguiu passar primeiro na Ucrânia, conversar com Zelensky, e o Modi vai à reunião e conversa com o Vladimir Putin. Então, me surpreendeu, confesso para você, com muito mais, eu vou me debruçar mais sobre as bilaterais feitas pela Índia. O Brasil realmente passou batido. Lula não foi, o Mauro Vieira compareceu, fez algumas reuniões, mas é óbvio que quando o chefe de Estado não comparece, já dá uma certa sinalização. E, para mim, esse atestado de segunda-feira que foi metido ali tem outras razões que estão ligadas, por incrível que pareça, a uma acusação feita pelo procurador venezuelano, que disse que Lula integra os interesses da CIA. Por incrível que pareça, não é que esse homem está falando alguma coisa que procede. Realmente, o governo Lula hoje ele está numa situação crítica, porque ele sofre pressões dos verdadeiros financiadores da sua descondenação e condução ao governo. E querer ficar ao lado da Rússia é um preço alto a pagar. Encontrar com Maduro lá é um preço altíssimo. Encontrar com o Hamas, veja, o Hamas mandou uma delegação para negociar com a Rússia um cessar-fogo na faixa de Gaza. Então, entrar nesse vespeiro é algo que o Lula não tem liberdade para fazer, porque os seus patrocinadores aqui nos Estados Unidos, do governo Biden e do Partido Democrata, estão cobrando a fatura neste momento. Então, não é fácil a situação do presidente Lula. Melhor ficar em casa com a Janja, tomando ali um caldinho e se recuperando. É a melhor coisa que ele tem a fazer. Agora, Serrão, e voltando à história do banquinho, do atestado, do velho Barreiro, ficou muito conveniente, né? Para o Lula, evitou esse encontro que o coronel Gerson mencionou que haveria com o Nicolás Maduro, né? Se ele fosse, se estivesse lá, teria que ter se encontrado, ou pelo menos estaria ali junto com o ditador venezuelano. E também ficou muito conveniente essa fala do Putin, né, que a gente mostrou agora, quando Putin diz que ele e Lula têm posições divergentes sobre a Venezuela. Ficou muito conveniente. Hoje isso estava sendo reproduzido em larga escala na imprensa, como se fosse uma declaração de que, olha, o Lula não dá apoio não ao regime chavista, não é linha auxiliar da ditadura venezuelana, que a gente sabe que não é verdade. Mas, de certa forma, tudo isso acaba funcionando como um golpe midiático que deixa o Lula muito bem na foto, né, Serrão? Com certeza, o velho Barreiro do banquinho salvou o Lula. Agora, a gente tem que ver quais são os interesses reais do Brasil nessa história toda. Imagina, se você tiver hoje uma Venezuela fortíssima, apoiada por Rússia, Irã, China, ela transforma em um problema para o Brasil. Ela pode se transformar no médio e longo problema para a soberania da nossa Amazônia. Então a gente tem que pensar nessa situação também. Uma Venezuela pode ficar forte, talvez não com Maduro, pode ser um outro títere, um outro autocrata ali no poder. China, Rússia, Companhia Limitada estão acostumados a trabalhar com autocracias. Então, para eles, importa se é a do Maduro, se é a do Cabello, de quem seja, né? De quem vai estar comandando ali a operação. Eles têm interesse na Venezuela. A Venezuela tem muito petróleo, ouro, tem possibilidades ali inimagináveis. E o Brasil lá em cima está sendo medíocre. A política brasileira para a Amazônia é de uma mediocridade absoluta. A gente não cuida da nossa soberania por ali. A hora que tomar um pau lá de cima de um
concorrente internacional nosso, pode acontecer e a gente não tem poder de reação efetivo para lidar com isso. Então, a gente fica brincando aí com a Venezuela, com essa situação venezuelana. O Brasil não cuida da sua soberania, porque esse não é o objetivo de Lula. O objetivo de Lula é cuidar da vida dele, da companheirada dele. Ele voltou ao poder, lembrou muito bem o Gerson Gomes, para pagar faturas de quem o colocou de volta ali. Só que essas faturas, elas têm muitas contradições e elas estão se expondo. E agora, a quem ele obedece, a quem agrada, a quem ele vai atender no curto prazo? Esse é o grande dilema de Lula, um presidente marcado para se ferrar. Aquele que, eu repito sempre, é um fantoche supremo sentado na cadeira elétrica do Palácio do Planalto. E agora, até tomando tom do banquinho no banheiro. Fala, Darcio. Não, eu fico até preocupado, porque agora vão começar uma investigação e eu acabei de descobrir aqui que quem puxou o tapetinho do banheiro pode ter sido a CIA. É bom que se investigue isso direitinho mesmo. Mas, olha, o que eu observo desse encontro é o seguinte: eles chamaram a Nigéria e chamaram o Uzbequistão. O Talibã também pediu para poder fazer parte aí do eixo do mal, do blocão, né? A Nigéria, acho que está em 6º no ranking. Tem um portal chamado Portas Abertas, que vocês podem verificar, um ranking de perseguição cristã pelo mundo. O Uzbequistão estava na faixa, estava entre os 20 também, né? Ou seja, a turma que persegue cristão pelo mundo está se reunindo num grande eixo, num grande blocão. E sim, o Putin tem interesse na Venezuela, metade da PDVSA, da empresa de petróleo, da Petrobras venezuelana, né? Da PDVSA, de controle russo, assim como a outra metade é de controle chinês. Eu acho que isso é público, todo mundo sabe. E a grande questão é, até quando o Lula vai continuar enganando aqueles que patrocinaram esse regime que está instalado no Brasil? Porque a situação, por exemplo, do Daniel Ortega, ele simulou um rompimento, mas todo mundo sabe que a Frente de Libertação Nacional lá, que é o partido do Ortega, fez parte da formação do Foro de São Paulo junto com o PT. Então, o que o Lula faz? Ele faz um jogo de cena para os seus reais patrocinadores de que, olha, eu estou com vocês, mas continua operando todos os projetos aqui na América Latina e fora dela que interessam a esse bloco russo-chinês. A pergunta é, esses patrocinadores do regime Lula, eles vão aceitar essa enganação até quando? Essa dissimulação até quando? Vamos continuar acompanhando e assistindo, porque o que está acontecendo nesse momento é isso. E o Serrão vai responder. Fala, Serrão. Ele vai falar do Laranjão. Ele vai falar do Laranjão. Um fato que deixou Lula muito preocupado foi o problema do Aerolula. Aquele urubu não identificado que teria atingido o motor. Essa é uma das versões da história, mas será que ela é a versão real? Lula ficou apavorado durante horas lá em cima, achando que aquele problema ali do avião pode ser muito mais sério do que se imagina. Então, quem faz tanta boa diplomática, geopolítica, como ele está fazendo, para ter uma pane no avião e virar comida de realmente, é um pequeno passo. Boa. Mudando de assunto, olha só, vamos falar sobre a violência no Rio de Janeiro. Olha só as cenas que tivemos hoje. Você deve ter visto aí nas redes sociais, muita gente estava compartilhando e até comparando como hipérbole, né, como figura de linguagem, com a faixa de Gaza. São imagens que parecem ser de um país em guerra, mas são de um país que, teoricamente, vive tempos de paz. Tem essa guerra, contra o crime organizado, essa guerra interna, a violência urbana. Olha só, 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas após bandidos do complexo de Israel atirarem contra a Avenida Brasil, que ficou fechada por mais de 2 horas. Baleados são motoristas e passageiros que ficaram no fogo cruzado na principal via expressa do Rio. Um suspeito também foi ferido e preso. A PM fazia uma operação para prender ladrões de carros e cargas, mas recuou após os tiros em direção a veículos da Avenida Brasil. Vamos ver, a gente tem aqui algumas imagens. Sem água, não.
Tudo chorando aqui, você desesperado. Não, todo mundo quer dentro, não. A melhor opção. Coronel Gerson Gomes, começa com o senhor, coronel. E aí, como é que vai ser? Até onde vai isso? Essas cenas já viraram rotina praticamente, né? Parece que passa o tempo e só piora o problema, a gente não vê nenhuma perspectiva de solução. O senhor vê dessa forma também? E por onde começar essa solução? Algumas coisas me chamam a atenção. A primeira é que eu fiz essa provocação tragicômica na minha rede social, mas que ela traz uma preocupação legítima. Eu fiz a pergunta: onde está mais perigoso para os brasileiros que estão agora nos transportes da Força Aérea Brasileira saindo do Líbano em direção ao Brasil? Onde está mais perigoso? Em Beirute ou no Rio de Janeiro? Se a gente olhar com honestidade o que está acontecendo lá junto ao Hezbollah, os ataques que estão sendo direcionados por Israel nas áreas civis, eles sempre são precedidos de avisos para que a população saia. Então, em número de mortos, e inclusive de vítimas dessa guerra que está acontecendo real entre o Hezbollah, que é o grupo terrorista mais armado do mundo, e as forças de defesa de Israel, ela tem menos óbitos, inclusive de militares, do próprio, seja do Hezbollah e do próprio das forças de defesa de Israel. Se você contar o número de policiais mortos no Rio de Janeiro, dá mais do que americanos mortos nas operações todas que aconteceram na região em anos. Então você tem uma situação no Rio de Janeiro muito preocupante. Mas a minha segunda preocupação maior, como ex-morador do Rio de Janeiro, eu comandei dentro da Maré, ou seja, o CPOR, na época que eu comandei, ele ficava ali dentro da favela da Maré. Hoje ele se mudou lá para a Vila Militar, mas conheço bem aquela dinâmica da Avenida Brasil, da linha vermelha, da linha amarela, e sei o transtorno que a população do Rio de Janeiro é submetida nessa luta, nessa guerra entre facções do narcotráfico, milícias e a polícia. Eu posso te dizer que, Vitor, duas coisas me chamam a atenção. O Rio de Janeiro é um dos poucos lugares do Brasil e do mundo aonde você tem uma cidade do porte da capital do estado do Rio, que atrai turistas do mundo inteiro, que é a referência do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor, aonde facções criminosas portam fuzis ostensivamente durante o dia. É um dos poucos lugares, inclusive do Brasil. Mesmo São Paulo, o PCC é muito mais discreto. Mas no Rio de Janeiro, durante o dia, ostensivamente, isso que a gente viu da população se jogar na rua, etc., isso acontece cotidianamente. E a minha segunda maior preocupação é que a banalização disso faz com que a população, o carioca, aprenda a conviver como se isso fosse normal. E essa banalização fez com que a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, fosse tomado por essas organizações, loteando todas essas áreas, dizendo para o cidadão, para o comerciante, para o morador: você tem que pagar para ter gatonete, você tem que pagar para receber o seu correio em casa, você tem que pagar para receber o gás que só pode ser comprado por aquele que eu permito o fornecimento, você tem que pagar a segurança e até mesmo você tem que suportar a venda de drogas e outras atividades ilícitas calmamente e aceitar isso como normal. Então, a imiscuidade que existe entre o Estado e esse Estado paralelo, que nessas horas a polícia é obrigada a retrair para não colocar mais pessoas em risco, é inadmissível. Mas para o carioca, para o morador do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, está se tornando normal. E isso é que me preocupa, viu, Vitor? Diga, Serrão. Gerson Gomes, como sempre, foi na veia. Qual é o grande problema do Rio de Janeiro? A sociedade do Rio de Janeiro permitiu que o crime se institucionalizasse, tomou conta do aspecto administrativo e, se você quiser, geopolítico e econômico também, e psicossocial. Há uma conivência, não é tolerância, há uma conivência da população do Rio. O crime, não adianta vir com essa história de que não tem conivência. Tem essa conivência. E isso aí ganhou uma dimensão política.
Isso é mais assustador. Então, lá no Rio de Janeiro, tem horas que você não sabe mais o que é poder público, o que é poder do crime e o que é ação da população. Misturou tudo. Isso é uma grande tragédia. Como resolve isso? Você só resolve isso jogando uma bomba atômica? É isso? Essa seria a solução para o Rio de Janeiro? Varrer o Rio do mapa e criar de novo? Bomba de nêutron, como diziam antigamente, né, que a bomba vai estourar lá, mata todo mundo, mas preserva o local bonito. Gente, isso é assustador. Então, a gente precisa, o Brasil precisa acordar que nós hoje nos transformamos num entreposto de narcotráfico internacional. E o Rio de Janeiro é o símbolo da esculhambação desse processo, dessa degeneração, que está indo para outros lados também. A região lá da Grande Florianópolis está havendo fenômeno parecido. Se derem mole, daqui a pouco lá também isso acontece. Mas o Rio de Janeiro, ele já vem há 40 e tantos anos acontecendo, 40, 50 anos acontecendo isso. No Rio de Janeiro tem uma coisa tão interessante que lá, eu me lembro, no governo do Leonel Brizola, houve uma campanha do PT e da própria Rede Globo contra os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, que seriam as escolas. O CIEP, naquele momento, teria o efeito equivalente ao de hoje da Escola Cívico-Militar, só que eles foram contra a implantação dessas escolas, sabotaram a possibilidade de a educação evitar que você ampliasse a fábrica de bandido. Então, a fábrica de bandido no Rio de Janeiro está aberta há décadas e ninguém quer fechar essa fábrica. Ela é ativa politicamente. Então, ou a gente tem uma discussão civilizatória, real no Brasil, sobre aquilo que é com o Rio de Janeiro, ou isso aqui vai se caminhar para uma guerra civil. A gente fala isso, as pessoas falam, isso é uma retórica. Não, ali já é uma guerra civil. Quando você vê aquelas imagens ali de pessoas se jogando no chão todo dia, fechando a Avenida Brasil, linha vermelha, agora até o complexo ali de favelas agora chamam de Complexo de Israel. Pô, ali é a faixa de Gaza. Não chama aquilo de Israel não, que é até sacanagem, pô. Ali é a faixa de Gaza publicamente reconhecida na prática. E como lembrou Gerson Gomes, ali morre muito mais gente que a própria faixa de Gaza. Então, e a gente não se dá conta disso. O Brasil é um dos países em que se mais mata, extermina no mundo sem que nós tenhamos uma guerra declarada. Pega lá a quantidade de brasileiros mortos em algumas décadas, bate ali milhões de brasileiros assassinados, exterminados. E a gente nunca teve uma discussão séria política sobre isso ali. A gente fica só enxugando gelo. O único momento que se tentou atacar isso foi naquela tentativa de ocupação militar lá no Rio de Janeiro, naquela operação comandada pelo Braga Neto. Depois, nem aquilo depois se respeitou, nem aquilo depois avançou-se em função do que foi feito. Então, a gente só caminha para piorar enquanto não houver o debate. Mas tem esperança, hein? Lourão está aí para assumir a Casa Branca. Se o Lourão assumir a Casa Branca, o reflexo vai vir para cá. Porque o Trump vai ter que mexer no entreposto que se transformou o Brasil para o narcotráfico internacional. O Brasil, como está hoje, é uma ameaça à segurança nacional, não só dos Estados Unidos, mas de vários países. E uma esculhambação para todos nós. É importante lembrar, né, Darcio, que enquanto tudo isso acontece, enquanto essas cenas absurdas que a gente viu hoje se repetirem, né, de pessoas se jogando no chão, enfrentando tiroteio enquanto iam para o trabalho, enquanto isso tudo acontece, tem uma decisão em vigor do Supremo Tribunal Federal que restringe as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, né, Darcio? Você tirou da minha boca ADPF 635, Vitor Brown. Eu estava aqui para poder comentar a bomba atômica e muito radioativa, porque os seus efeitos não param, que o STF jogou sobre o Rio de Janeiro. A DPF 635 impediu as operações nas comunidades dominadas pelo crime organizado, e isso fez com que a criminalidade no Brasil inteiro, inclusive aqui no Espírito Santo, onde eu estou nesse momento, em Vitória, ganhasse força, porque, afinal de contas, os crimes, quando são cometidos aqui e algum traficante ou algum criminoso assassino é identificado pela polícia,
ele foge para onde? Para uma zona de proteção no Rio de Janeiro. Porque dentro na comunidade do Rio de Janeiro, ele não pode ser preso, uma vez que não pode ser feita operação. Por coincidência, eu estou chegando do Rio de Janeiro. Eu estive no Rio de Janeiro nessa terça e quarta-feira. E parece, honestamente, terra de ninguém. Chegando na terça-feira, passa por mim, no Galeão, uma torcida do Peñarol, tocando o terror, gritando, batendo, xingando, e eu pensei, isso não vai dar bom. E não deu outra, né? No outro dia, mais de 200 presos tocaram fogo no ônibus, porque eles já sabem, pelos sinais que chegam para eles, que o Rio de Janeiro se tornou terra de ninguém. E temos conversado sobre muitas coisas, inclusive, além do Complexo de Israel, tem o Povo de Israel, que é um grupo que domina as cadeias e de dentro das cadeias aplica golpes. E que, por sinal, no Rio de Janeiro existe um recorde. Eles aplicam golpes a torto e a direito. E não existe bloqueador nos presídios porque custa o serviço cerca de R$150 mil por mês para mais de 50 presídios. E aí eu pergunto, essa não seria uma externalidade que deveria ser internalizada pelas operadoras de telefone, uma vez que nós, usuários, dependemos de torres, e isso não teria que ser uma obrigação das operadoras de telefone, ainda que isso custasse alguns centavos para cada usuário, assim como os usuários de energia têm que pagar por aqueles que, infelizmente, roubam energia elétrica. Esse tipo de debate não acontece no Brasil. A DPF 635 precisa ser discutida como pauta prioritária, porque ela está colocando em risco a segurança do país inteiro. E a questão do combate ao crime organizado também. Aparentemente, crime no Brasil é comentar na internet, escrever no Twitter ou falar algo que o regime não gosta. Esse tipo de absurdo que coloca a população em pânico, ônibus diariamente, o Gerson Gomes falou muito bem, diariamente. No dia que eu estava lá ontem, eles sequestraram ônibus para poder usar de barricada. Diariamente são utilizados como barricadas, ou seja, barricadas humanas contra operações policiais. A situação é de guerra e é preciso encarar isso como guerra. Se a população não entender que ela precisa começar a reagir e essa reação precisa começar no pedido para que acabem com essa DPF imediatamente, se a população não tomar a consciência de que ela precisa definir o destino desse país, a gente vai perder o nosso país para o crime organizado. Se é que não já perdeu, Vitor Brau.